E agora, mais uma aula da Home University. Sua casa, sua universidade. Muito bem, pessoal. Vamos então mais um curso aqui da nossa querida HU, a nossa Universidade em Casa. E desta vez vamos falar um pouquinho sobre os 30 conceitos da adoração sobre Deus. Claro que deve ter muito mais. Isso é apenas a ponta do iceberg, né? Mas já é o bastante para a gente entender todo o processo desse fenômeno inexplicável que chama-se Deus, que chamamos como Deus, né? São 30 conceitos de adoração sobre Deus. Você poderá buscar Deus através da sua essência. Temos um versículo chave que está em Isaías capítulo 40, e capítulo 40 do 21 ao 26. Do 21 ao 26 diz assim o texto da palavra de Deus: Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde os princípios não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o ciclo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. O mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem arraigado na terra o seu tronco. Já secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todos pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Isaías 40, 21, 26. Está farto aqui uma ideia tremenda a respeito de Deus. Então, a grande pergunta ainda é: você conhece quem você adora? Você tem ideia de quem você está adorando? Já te passou pela cabeça essa questão de você se voltar para alguém e adorar, mas você tem ideia? Você tem uma noção de quem você está realmente adorando? Então, alguns conceitos vão nos ajudar a entender, não tudo, mas alguma coisa a respeito desse Deus maravilhoso. Conceito número 1. Deus é além, acima e afora de qualquer forma de ser. Ele é o eu completo e absoluto, em si mesmo. Isto é conspícuo, é fato, é vero. Deus é Deus e ser quem Ele é faz dele o único. Algo assim fantástico como Isaías está ali declarando no Salmo, no capítulo 40, né? Seria, como eu falei, a ponta do iceberg. Então, Deus está acima e afora do nosso entendimento. A gente tem uma ideia só, mas não conseguimos visualizar por completo toda a ideia de Deus. Quando você conhece a Deus e você adora, porque você conhece, a adoração é diferente, porque você tem uma ideia. Talvez a pequena ideia, a mais pobre ideia, mas uma ideia, e a pequena que nós temos já é grande para entender, porque Deus é além, acima e afora de qualquer forma de ser. Ele é o eu completo, ele é o eu absoluto em si mesmo. Nós somos o eu impotente. Ele é o grande eu sou. Interessante isso, né? Ele é o eu completo. Conceito número 2. Na criação, Deus operou vindo de um tempo, algo que o nosso senso de percepção humana desconhece. Até porque, se situarmos Deus dentro de um tempo ou qualquer tempo, mesmo usando a base da teogonia de Exíduo como Cronos e Kairos do grego, seria inócuo
pelo fato de jamais podermos situar alguém como Deus dentro de algo que é menor que ele mesmo. Partindo ainda da premissa que se existe um tempo, o nosso tempo, o tempo dele é um tempo que desconhecemos, ele criou o tempo. Então ele é antes do próprio tempo. Ele está alocado em algo que ele mesmo originou. Ele cria o tempo, mas ele está antes do tempo. Então, de qual tempo estamos falando? De qual tempo ele veio, se ele criou o tempo? E mesmo se ele veio de um tempo, esse tempo também teria criado. Porque ele é antes de todas as coisas. De todas as coisas. Eu estou no segundo conceito ainda. Tem muita coisa para rolar. Mas já é para você entender a grandeza desse Deus. É melhor você voltar aqui a gravação e ouvir de novo, para você conseguir entender. Porque não vou ficar aqui gastando 10 horas para focar. E tem condição de fazer isso. Conceito número 3. Ele é tão grande, mas tão grande, que até mesmo o nosso infinito espaço geográfico do universo não comporta. A sua grandeza transcende esse universo. Tem-se dito que há multiversos, ou mais universos do que esse que a gente vê. Então a coisa é muito grande. É uma coisa assim fora do comum. Então, se eu entendo a quem estou adorando, eu começo a mudar a minha percepção da adoração, sim ou não? Se eu entendo que eu estou adorando algo que é desta natureza, que diferença faz minha pequena boca, minha pequena voz, meu pequeno ser? Eu tenho que dar o máximo de mim para tentar chegar mais perto do conceito mais básico daquilo que eu estou adorando. Conceito número 4. Deus é onipresente e é exatamente por isso que se autodesloca. No modus operandi, participando em tempo real dos eventos em que nós vivemos agora. Ele opera vindo de fora do nosso senso de existência e está acima e afora. Acho que tem conceito que eu vou ter que ler 2 vezes, né? Esse é o número 4. Falta 26 ainda. Ele é tão onipresente que ele, em fração de milissegundos, de microsegundos, de nanosegundos, ele participa dos eventos de uma forma inusitada. Ele opera vindo de fora do nosso senso de existência e está acima e afora ainda do nosso senso de existência. Eu começo a entender que o que eu adoro é muito mais do que aquilo que eu penso a respeito dele. Quando eu assumo essa crença nuclear, eu estou realmente entendendo quem realmente eu estou adorando. E isso muda completamente a minha forma de adorar. Isso muda completamente a minha forma de fazer a adoração acontecer. Será que o pessoal local tem ideia dessas coisas? Eu estou no quarto ainda. Será que a pessoa tem ideia disso aí? Meu Deus, uma pessoa que se autodesloca, opera vindo de fora da minha existência, porque eu não existia, nada que existia. Ele vem de fora, ele passa e ele é acima e afora. Transcendente, essa seria a palavra. Conceito número 5. Pois o pressuposto de alguém criar algo que não existia estabelece uma semilógica que ocorreu um movimento antes do objeto. Olha só. Deixa eu repetir, tá? Conceito número 5. Pois o pressuposto de alguém criar algo que não existia estabelece uma semilógica que ocorreu um movimento antes do objeto, cria-se uma relação entre o antes e o produto criado por ele. Este fenômeno deu a Deus uma posição de observador de um evento em que ele mesmo viu e ao mesmo tempo operou ou participou. Pegou ou não? Conceito 5. Essa questão da velocidade dele e cria uma semilógica e amplia a questão do antes. Ele consegue fazer um objeto, uma situação, ele consegue, ao mesmo tempo que ele observa, ele consegue participar do evento. Ao mesmo tempo que ele observa, ele consegue participar do evento. Não é interessante isso?
Tem coisa aqui, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa para você estudar. Esse é o conceito número 5. Conceito número 6. Conceito número 6. Ele consegue se mover sobre total, dentro, por intervenção de um mesmo fenômeno de duas maneiras, mesmo que temporalmente ou atemporal. Ele mesmo observa o que vai criar, mas já estava pronto antes mesmo de fazer, e trazer do abstrato ao concreto, por isso faz completo. Ele consegue se deslocar tão rápido que o que ele vai criar já estava criado pela rapidez com que ele se desloca. Se eu fosse construir uma casa, eu sozinho, ia demorar talvez uns 3 anos. Deus é tão rápido que ele faz o mesmo processo de construção, só que é muito rápido. A velocidade da luz, ou maior do que ela, é a explicação de Deus criar um fenômeno e já está criado. Quando ele sai para criar, já criou. Quando ele criou, já estava criado. Quando ele criou, já estava criado. Você não prestou atenção, não? Apareça a porção seca. Apareça. Sabe quando você vai, aqueles programas de televisão, que alguém vai ganhar um carro, tem uma cortina, e o carro está ali. Cara, abre a cortina, quando o carro está lá. Estava pronto o carro. Então, conceito 6, Deus consegue aprontar antes de ser aprontado, Deus consegue fazer antes de ser feito, Deus consegue realizar antes dele mesmo realizar. Meu Deus do céu! Atenção! Esta aula continua no próximo bloco.